Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lilian. O meu canal, ele correlaciona a palavra de Deus com os temas do cotidiano, né? Só lembrando vocês. E se vocês puderem curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, eu ficaria muito feliz. Hoje eu vou retomar um pouco da palavra anterior que eu falei sobre Deus é agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos, para correlacionar um pouco mais os últimos versículos dessa passagem muito bela, né? Por sinal. No versículo 5, lembrando, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Esse é o meu testemunho. Eu gostaria de dar o meu testemunho, que, como eu disse anteriormente no vídeo, o meu pai, ele era um agricultor de uma videira na nossa casa, né? E refletindo um pouco mais sobre isso, hoje eu visualizo que o meu pai, ele já estava tentando passar essa passagem da palavra de Deus para nós, né, como filhos, e hoje eu consigo visualizar isso, que é como se fosse Deus já tratando, né, dessa palavra desde a infância comigo, e hoje eu consigo ter um entendimento de que aquilo era uma passagem bíblica, de que o todo cuidado com a videira, né, o fato de eu ter nascido na família que nasci e pelo meu pai ser aquele agricultor, já faz parte do plano de Deus para que eu consiga entender um pouco mais essa passagem. Então, que a gente consiga correlacionar as coisas que acontecem na nossa vida com as coisas que Deus planeja para nós, né? Tudo já faz parte do aprendizado, da preparação, e isso é muito interessante. O próximo versículo, ele fala o seguinte: quem permanece em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Muito interessante. Essa palavra permanecer, eu fiz até uma conta aqui, né? Hoje, se a gente for um dia ao culto, à missa, né, que dura no máximo 2 horas, e só ter esse tempo dedicado para a palavra de Deus, em porcentagem, na semana, isso dá 1% do nosso tempo, que é muito pouco. Agora, se a gente permanecer em Deus, vamos dizer que a gente 1 hora por dia se dedique à palavra de Deus, a refletir, a entender, né? A sentar um pouco e conversar com Deus sobre a palavra dele, essa porcentagem vai para 4%. Mesmo assim é baixa as horas que a gente dedica para Deus. Quanto mais a gente puder dedicar, mais a verdade vai estar em nossos olhos, né? Deus, junto com o Pai, Filho e Espírito Santo, vão nos dar a revelação. Então, essa parte de permanecer. Seguindo o versículo 6 de João 15, quem não permanecer em mim será jogado fora como ramo e vai secar. Esses ramos são recolhidos, atirados ao fogo e queimados. Essa parte me recorda quando Judas, né, um dos apóstolos de Jesus, ele se desconectou de Jesus, né? Se desconectou da palavra de Deus e acabou por traindo Jesus e acabou por vendendo Jesus, né? Nesse momento complicado, ele se desconecta da videira. E quando ele se desconecta da videira, aí ele passa por um processo, né, muito complicado, que vai ocasionar o próprio suicídio. Então, quando ele fala dos ramos que secam, eu vejo muito esse exemplo, né, de Judas. Esses ramos são recolhidos, atirados ao fogo e queimados. Essa é o que diz a palavra de Deus. Seguindo, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês,
peçam o que quiserem e isso lhes será concedido. Essa passagem, né, pediu tudo o que quiser e será concedido, me levou a outra passagem muito abençoada que é Mateus 7,7, que diz assim, ó, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e lhes será aberto. Pois aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate se abrirá. Essa é a palavra de Deus de Mateus. Então, se estivermos conectados, permanecerem na palavra de Deus, refletindo, meditando, Deus sempre vai atender nossos pedidos, né? Muitos dizem, nossa, mas demora para atender o pedido. É o tempo de Deus, né? Que a gente possa entender o tempo dele, mas que ele vai nos atender. Eu gosto muito de uma frase que a minha tia diz que Deus ele não demora, ele capricha, né? Porque ele está preparando o nosso pedido, né? Se estiver alinhado com o propósito que ele tem para nós, vai ser preparado com certeza. Então, vivendo com Deus, a nossa vida vai ser perfeita, a nossa vida vai ser abençoada, a nossa vida vai ser abençoada mesmo, né? A gente vai estar no caminho dele, ele vai nos orientar, ele vai ser a nossa bússola, a gente conectado com Jesus e com Deus, a nossa videira e o nosso agricultor. A gente que nunca se esqueça disso, né? Que nunca se esqueça dessa palavra de João 15 e nunca se esqueça também de Mateus 7,7, né? Que diz sobre o pedido, né? Que a gente possa pedir ao Pai o que for melhor e que a gente possa também em oração pedir, meditar e conseguir a resposta, ouvir a resposta que o nosso Deus tem para nós, porque às vezes o que a gente pede não é bom para nós. Só Deus sabe o que é bom, o que não é bom. Então que a gente tenha, que o Espírito Santo nos dê esse discernimento de ouvir a voz de Deus para que a gente possa ter um direcionamento diante da situação que a gente busca, né? Isso é muito importante. E finalizando aqui, a glória de meu Pai se manifesta nisso, que vocês deem muitos frutos e tornem meus discípulos. E me veio muito à mente quando Jesus ele morre, ressuscita e volta a aparecer para os seus 11 discípulos, né? E diz, agora vocês vão e levem a minha palavra. Por quê? Porque esses 11 frutificaram, né? Frutificaram e eles vão dar sequência na palavra de Deus. E um dos discípulos, infelizmente, não frutificou, o ramo secou, ele não pode dar essa sequência. Então, que a gente peça a Deus que nesse dia nós possamos ser um desses 11, né? E possa levar a palavra dele ao próximo, ao mundo, que a gente possa frutificar realmente, ser bons frutos e frutificar em abundância, né? Levar a palavra de Deus para muitos, muitos que realmente precisem. Muito obrigada por essa atenção, por esse momento de reflexão, que vocês tenham um lindo dia. Fiquem com Deus. Um beijo.